contador e contadora do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à nossa Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás. Sou Fabiano Mendes, conselheiro, perito contador, e hoje apresentando para vocês as nossas trilhas de perícia com o tema Perícia nas fases do contencioso e liquidação de sentença. A palestrante de hoje é a Cristina Langoni, doutoranda em Ciências da Informação, mestre em Economia Empresarial, especialista em Administração Contábil e Financeira, é contadora e perita contábil com registro no CNPC, é coordenadora e professora em cursos de pós-graduação e MBAs em várias regiões do Brasil, vogal na Junta Comercial do Espírito Santo, é coautora dos livros Compliance Trabalhista, Compliance Tributário e SPED, Sistemas de Informação, e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo na gestão 2012-2013. Tenham todos um excelente evento. Olá, sejam todos bem-vindos à 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás, um evento tradicional do sistema CFC e CRP e que esse ano está acontecendo de uma forma diferente, mas o que importa é que nós tenhamos conhecimento e informação para nos capacitar para o exercício profissional cada dia mais competitivo e que demanda um comprometimento maior, um conhecimento maior, para que nós possamos estar aptos a aproveitar as oportunidades. Na verdade, as oportunidades, elas não deixam de existir, elas estão sempre no nosso entorno, porém, muitas vezes eu não me dou conta, né, que elas existem. Eu sou a professora Cristina Langoni e nós vamos tratar hoje sobre a perícia nas fases de conhecimento ou de instrução e fases de execução, que são os dois momentos processuais em que pode ser demandado o conhecimento técnico, né, de um profissional. Eu vou falar especificamente do profissional contábil, porque é uma convenção de contabilidade, mas outros profissionais também podem atuar, né, como peritos, nos assuntos inerentes à sua atuação profissional, da sua formação, né, e a perícia trabalhista, que ela é comum, né, administrador, economista e contador, todos três podem atuar com perícia trabalhista. Então, é importante que a gente conheça essas fases processuais para a gente entender o momento em que nós estamos sendo nomeados e, em função desse momento, a minha atuação vai ser de uma forma ou de outra. Temos formas diferentes de atuação. Eu vou falar mais um pouco, mas só para a gente iniciar o assunto, na fase de conhecimento ou fase de instrução, o perito ele vai produzir provas, aquelas que não foram apresentadas no processo. Na fase de execução de sentença, o perito ele é mero cumpridor do que está na sentença. Nessa fase, não é o encerramento do processo. É só para definir quanto a parte que perdeu aí a causa deverá ressarcir a outra parte. Então, é mais uma atuação como calculista. Não é uma atuação nas varas cíveis, de um modo geral, as próprias secretarias das varas costumam fazer esse trabalho, depende muito da demanda, né, existente. Nas varas trabalhistas, é mais comum ser nomeado um perito nessa fase de execução, para que ele possa efetuar os cálculos necessários ao cumprimento daquela sentença que foi designada, foi dada, né, pelo magistrado. Mas nós vamos falar das fases como um todo, para nós entendermos como que o processo tramita na justiça, né? E é importante saber isso. Outro conhecimento que é extremamente importante, pessoal, é conhecer o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil teve uma alteração em 2015, com vigência a partir de 2016, que trouxe mudanças, muitas mudanças, adequação a essa realidade que nós estamos vivenciando. E veja que mesmo, né, nesse momento, apesar de já ter alguns avanços, mas nós estamos vivendo hoje uma situação que nós desconhecíamos, que nós nunca tínhamos passado por ela, que é essa pandemia, em que, nesse momento, as audiências tiveram que ser telepresenciais, né? Tiveram que ser virtuais,
E muitas pessoas ainda não se adequaram a esse novo modelo. Então, é importante que a gente se adeque a essa nova realidade, né? Há uma resistência muito grande por parte, principalmente das reclamadas, de ter as audiências de forma online, né? Mas isso é realidade, esse mundo não vai mudar. Daqui vai evoluir cada vez mais, né? É uma celeridade que dá o processo, é redução de custos processuais, porque realizar toda uma audiência, movimentar pessoas, né? O próprio magistrado, quando ele faz telepresencial, ele tem a oportunidade de fazer um número muito maior de audiências do que quando é presencial. Então, é importante que a gente se adeque a essa nova realidade, né? Mas o Código de Processo Civil não tem totalmente designado, já claro, essa questão. Mas é importante que a gente conheça os artigos do Código de Processo Civil que dizem respeito à parte pericial, principalmente, conhecer prazos, conhecer como deve ser o trabalho, quais são os meus deveres, algumas questões que eu não posso, em hipótese alguma, fazer. Então, é importante que a gente tenha conhecimento de tudo isso, né? E, enfim, vamos para as nossas fases processuais. Bom, tudo começa, né, com uma fase chamada de postulatória. Nessa fase, a fase inicial, né, o início do processo, alguém, o autor, né, o reclamante, ele vai apresentar uma petição inicial, onde coloca todos os fatos, documentos, e aí aqui a gente tem que lembrar que a reforma trabalhista trouxe aí uma necessidade, especificamente para processos trabalhistas, uma necessidade de que esse pedido inicial, ele tem que ser certo, determinado, e tem que apresentar o cálculo. Então, se você está pedindo horas extras, reflexos, isso tudo tem que ser demonstrado já em cálculos, de preferência feito no PJE Calc, porque é o sistema da Justiça do Trabalho que nós vamos fazer os cálculos, seja na fase, se tiver cálculos para fazer na fase inicial, na fase de conhecimento, e com certeza na fase de execução da sentença. Então, é bom que sejam apresentados os cálculos já feitos no PJE Cálculo, porque não vai ter divergência, né? Não vai ter tanta divergência se aquilo for deferido em favor do autor. Então, nessa fase, é claro que a partir do momento que há essa petição inicial e o início do processo, o magistrado dá ciência à reclamada, né, aquela pessoa chamada de réu, né, eu não gosto muito dessa palavra, então prefiro dizer demandada ou reclamada, né, porque até que se prove o contrário não é réu ainda, mas é um nome que se dá, é autor e réu, ou reclamante, reclamada, né, então é nesse momento aí que vai acontecer. Bom, nessa fase inicial aí, o Código de Processo Civil trouxe, né, lá no seu artigo 334, a necessidade da realização de uma audiência de conciliação. Então, é preciso que seja feita uma audiência tentando uma conciliação, um acordo no momento inicial, que aí o processo ele não vai dar sequência. Às vezes um processo rola aí 1 ano, 2 anos, até que se chegue à fase final, às vezes até mais de 2 anos. Há casos de um processo tramitar aí por 5 anos, dependendo do que se trata, né, da questão, e aí poderia ter sido resolvido numa fase inicial, ou não, né? Essa audiência de conciliação, se por acaso a reclamada ela fizer uma juntada de um documento, já dizendo que ela não aceita conciliação, ou porque ela está contestando tudo, que aquilo não aconteceu, então ela não aceita conciliação, nesse caso, nem há necessidade de se realizar a audiência de conciliação.
Não havendo sucesso nessa tentativa de conciliação, a gente passa para a segunda fase, que é a fase instrutória, a fase de instrução do processo. É um momento em que a demandada, reclamada, ela vai fazer suas contestações, porque ela faz a contestação a partir do momento que ocorre a audiência de conciliação, ela tem 15 dias para apresentar suas contestações e documentos que vão contestar aquilo que o autor apresentou, né? Ou esse prazo vai se dar a partir do momento em que ela peticionou, fez a juntada, dizendo que não aceitava a realização de conciliação. Então, a partir desse momento, ela tem que fazer a contestação, apresentando ali, contestando os fatos e apresentando documentos que possam trazer à luz a solução dessa questão. E nessa fase, né, nessa fase de instrução, normalmente acontece aí uma audiência, né, audiência de instrução, onde serão ouvidas as partes. Se tiver testemunhas, essas testemunhas serão ouvidas. Então, é o momento em que o juiz vai ter ali informações trazidas das partes, né? E essas audiências têm acontecido de forma telepresencial, por conta da pandemia, para evitar toda a aglomeração, que nós já sabemos que precisa ser evitada. Então, essa audiência de instrução, ela traz novas informações, ela traz outros documentos, as testemunhas podem apresentar algumas informações que trazem alguma luz ou que necessitem, né, de mais esclarecimentos. Bom, nessa fase de instrução, pode ser necessário, para esclarecer a questão, se os documentos apresentados, se é uma prova documental e os documentos apresentados não foram suficientes para elucidar toda a questão, para dar segurança para a solução daquela controvérsia, nesse momento, então, às vezes é solicitado um trabalho pericial. Eu tenho visto, assim, na trabalhista, de um modo geral, essa perícia na fase de instrução, na fase de conhecimento, essa perícia acontece, ela vem acontecendo com bastante frequência. Ou porque o magistrado entende que ele precisa de mais informações para o objeto principal daquela questão, ou porque uma das partes solicita o trabalho pericial. E aí o juiz vai deferir essa perícia e vai nomear o perito. Nessa fase, nós costumamos dizer que esse trabalho pericial, ele vai trazer provas, né? Ele vai buscar informações e ele vai produzir provas. E aí muita gente confunde esse produzir provas. Poxa, mas eu vou ter que produzir uma prova contra um ou contra outro, né? Ou dando razão a um a outro. Não, não é nesse sentido. É produzir no sentido de que, com o seu conhecimento técnico, você pode ver que tem um outro documento que poderia ajudar a esclarecer, e você vai pedir à parte que apresente esse documento. Eu vou colocar para vocês uma experiência recente que eu tive, de uma perícia trabalhista, em que aconteceu um fato que até então nunca tinha acontecido nos meus trabalhos periciais. Ao fazer a diligência, no dia da diligência, né, estavam presentes o reclamante, o advogado e o assistente técnico, a reclamada, as advogadas do reclamado, o assistente técnico, e online conosco nessa reunião, mais 4 ou 5 pessoas das áreas estratégicas de planejamento, né, das áreas da empresa. Nunca eu tinha passado por uma situação dessa.
E é importante, isso não me inibiu em nada, não é isso que eu quero dizer, não inibe o perito, mas nós temos que ter cuidado com a interferência de cada um nesse momento. E aí teve um detalhe muito importante, porque eu solicitei um documento e não foi apresentado. E a advogada me disse que ela não apresentou porque aquilo não fazia parte do escopo do trabalho pericial, o objeto do trabalho pericial. Bom, tá lá, o juiz deferiu a perícia para fazer isso assim, assim. E você recebe quesitos do reclamante, do reclamado. Eu, como perito, eu tenho que responder todos os quesitos. Na verdade, o Código de Processo Civil diz que o juiz deve indeferir quesitos impertinentes, que não tem nada a ver com o objeto do trabalho pericial. Na prática, eu não vejo isso acontecer muito. Em função de demanda, talvez, de trabalho, as partes apresentam os quesitos e o perito ele tem que responder esses quesitos. Então, não há uma glosa de quesitos. E aí, nesse momento, eu preciso ter uma segurança para dar uma resposta ou um argumento que caia por terra isso, ou não, né? Se me convencer, que o reclamado postulou. E eu disse exatamente isso. O perito, ele precisa responder todos os quesitos. Para responder um quesito do reclamante, eu preciso desse documento. A contestação aos quesitos pode ser feita pelo magistrado ou, depois da apresentação do laudo, a parte, a reclamada, né, o reclamado, pode fazer a contestação do laudo, dizendo que aquilo ali não diz respeito ao trabalho pericial. Mas eu, perito, eu preciso responder. Claro que se tiver um perito que eu entendo que foge do escopo do meu trabalho, foge do objeto da perícia que foi deferida, eu, perito, posso dizer que aquele quesito está prejudicado, pois está fora, vou justificar ali o porquê que ele está prejudicado, porque ele está fora do objeto, não tem nada a ver com o objeto. Então, eu posso fazer isso. Mas uma vez que está coerente com o objeto do trabalho pericial, não tem porquê eu não responder ao quesito. Só que, para isso, eu preciso do documento. E o documento, no caso, estava em poder do reclamado e não do reclamante. Então, eu precisei solicitar, né, esse documento. Então, essa fase ela é extremamente importante para a sentença. Porque você está respondendo a todos os quesitos apresentados. Quesitos são perguntas que as partes apresentam. O reclamante, de um lado, fazendo perguntas que levem para que as respostas possam mostrar a verdade do que ele está afirmando, e o reclamado também apresenta seus quesitos de forma que o perito possa mostrar a verdade daquilo que ele está contestando ou não. E aí vai depender dessas provas. Pode ser prova documental, pode ser prova testemunhal, pode ser, o Código de Processo Civil coloca lá todos esses meios de provas, né? Testemunha, documento, e a própria perícia. Então, na execução da perícia, eu posso usar muitos procedimentos. Então, eu posso usar o procedimento da prova testemunhal, de indagação no local de trabalho, uma visita in loco, para você identificar se o funcionamento daquele local é da forma como uma parte ou outra colocou, elucida muitas questões, observar como é que as pessoas trabalham naquele espaço. Eu, na verdade, gosto muito de fazer essa visita in loco à empresa. Eu consigo, com o feeling que a gente vai adquirindo com o tempo, né, com a experiência que a gente vai adquirindo, eu consigo visualizar situações
que não é que resolve a questão, mas que me ajudam a responder de uma forma mais segura aqueles quesitos apresentados, tanto de uma parte quanto de outra. É importante ressaltar aqui que hoje houve uma melhora muito grande, tanto da postulação lá das ações, em função dessa mudança aí, né, que o pedido precisa ser certo, líquido, determinado, calculado, tem que mostrar, não é botar lá que o valor da causa é 100 mil reais se você não provou por que é 100 mil reais, né? Então, isso ajudou muito. E outra coisa, os advogados, a reclamada, de uma maneira geral, ela sempre se valeu de um assistente técnico para apresentar os quesitos. Os reclamantes, não. O próprio advogado, ele elaborava os quesitos. E muitas vezes deixavam de fazer perguntas que ajudariam a resolver a questão para fazer perguntas com verdadeiras pegadinhas para o perito, e não para a causa em si. Então, fazia uma pergunta, eu tive um caso, um dos casos que me deixou, assim, de não esquecer, onde o advogado perguntava, queira o senhor perito dizer se houve crime de lavagem de dinheiro, queira o senhor perito dizer se houve quebra de sigilo bancário. Eu, perito, eu não tenho que dizer se houve ou não houve crime. Eu vou apresentar aquilo que eu encontrei e que vão levar o magistrado a definir se houve ou se não houve. A decisão é do juiz, não é do perito. E aí nós tivemos no Código de Processo Civil a introdução de um parágrafo, o parágrafo 2º do artigo 473, que trouxe lá que o perito ele tem que se restringir à sua análise técnica. Ele não tem que emitir informação pessoal, né? O que ele entende daquilo ali. É análise técnica, é para isso que existe o perito. E agora é muito bom, muito fácil você justificar o porquê que não está respondendo ao quesito da forma que ele foi feito. Porque é vedado ao perito a manifestação da sua opinião. E se eu disser se houve crime ou não houve, se houve quebra de sigilo ou não houve, eu estaria emitindo a minha opinião. Então, e nesse caso específico, essa parte do reclamado entrou 2 vezes mais. Fez o primeiro quesito e depois que eu apresentei o laudo, mais 2 vezes apresentou isso, o mesmo quesito. E aí você tem que... A ideia eu vou apresentar. Aí você, perito, recebe aquilo, né? Eu vou acabar com isso, vou responder logo o que essa parte quer, para poder me livrar, porque vai ficar vindo quantas vezes? Não foi glosado lá na justiça? Quantas vezes o mesmo quesito virá para eu responder, uma vez que eu já respondi? Né? Então, cadê o assistente técnico para fazer a contestação do meu laudo? Com base sólida ali, né? Com conhecimento técnico. Então, não tinha assistente técnico. Então, hoje não. Hoje eu vejo assistentes técnicos, pessoas profissionais que estão se profissionalizando como assistentes técnicos. Então, é outra coisa. Eu não preciso esperar ser nomeado por um juiz num processo. Eu posso claro que a gente conhece vários advogados, tanto da área civil quanto da área trabalhista, e esse é um trabalho de assessoramento. Os escritórios de advocacia, eles já estão contratando pessoas para fazer esse trabalho. Antes de dar entrada no processo, você tem um assistente técnico que vai fazer toda a análise daquela questão ali, ajudar na preparação de quesitos, quando for indicada a perícia, for deferida a perícia. Então, esse assistente técnico, ele vai negociar seus honorários diretamente com esse advogado ou com a parte que está envolvida no processo. Você não tem que esperar que o judiciário vá aceitar ou não a sua proposta de honorários, é outra forma de atuação. Gente, com o conhecimento que nós temos, nós podemos assessorar as empresas como é que elas vão mitigar os riscos
de passivos trabalhistas. O que é que ela precisa implementar, que ações ela precisa implementar para mitigar esses riscos? As empresas estão expostas a esses riscos. E expostas, muitas delas, de uma forma, não tem nada documentado, e elas sempre vão ter que arcar com esse passivo, que foi gerado pela ineficiência de gestão, porque para mim isso tudo passa por gestão. Hoje nós falamos tanto em compliance. Compliance trabalhista é essencial. Se a minha empresa está no mercado há não sei quantos anos e eu não tenho um programa de conformidade nela como um todo, eu preciso iniciar por alguma parte. E essa parte tem que ser a contratação de pessoas, a gestão de pessoas. Eu já tenho que contratar pessoas com um perfil, ou um novo perfil necessário, para que essas pessoas não permitam que a empresa tenham ações, né, no dia a dia e que vão trazer um passivo trabalhista. Então, é outra atuação que eu me lembrei aqui, né, no meio da história, a gente vai lembrando de algumas questões. Nós temos muitas áreas de atuação. Bom, uma vez feita essa perícia, ou não feita essa perícia, nem sempre acontece, mas se for deferida e for nomeado um perito, o juiz vai dar um prazo para o perito tomar ciência e aceitar ou não o trabalho. Ele vai dar um prazo para as partes apresentarem os quesitos, porque nós vamos trabalhar em cima desses quesitos. Mas as partes não apresentaram quesitos. O que a gente faz? Podemos fazer o trabalho, né? Podemos fazer o trabalho baseado naquilo que o magistrado deferiu e na inicial como um todo, com foco naquilo que o magistrado deferiu como objeto do trabalho pericial, ou podemos peticionar ao juízo para que as partes apresentem seus quesitos, porque se eles não apresentam, na hora que você entrega o seu laudo, eles vão contestar algumas questões, né? E, às vezes, isso vai demandar um retrabalho, porque aquilo não estava claro no escopo daquele processo. Não estava claro no escopo do objeto pericial que eu deveria verificar aquilo. Então, quando as partes apresentam os quesitos, isso facilita o nosso trabalho na busca das provas, né, na produção dessas provas, como se fala, né, na linguagem aí do judiciário, na produção das provas e para atender aquilo que as partes estão efetivamente demandando, uma questionando e a outra contestando. Então, é importante que esses quesitos sejam apresentados. E hoje melhorou muito, esses quesitos melhoraram muito, porque está totalmente coerente com aquilo que está sendo periciado. Bom, então, nessa fase, é apresentado o laudo. Esse laudo, você tem um período aí que as partes poderão pedir algum esclarecimento ou contestar alguns quesitos. A contestação de quesitos, quem vai decidir é o próprio magistrado. Pedidos de esclarecimento, o perito deverá fazer os esclarecimentos. Então, o nosso trabalho, nessa fase, nosso trabalho pericial, ele se encerra após decorrido todo o prazo de conhecimento do laudo, a parte pedindo esclarecimento, o prazo depois do pedido de esclarecimento, e aí sim esse serviço pericial, trabalho pericial, está completo, não tem mais participação em outra fase do processo. Bom, a partir daí, vai para a fase decisória. Então, com base em tudo aquilo que tem nos autos, o magistrado vai deferir a sua sentença e dando-lhe, dizendo quem tem razão, quem não tem, o que é, o que não é, que ele está deferindo. Terminada a fase decisória, vai para a fase recursal, porque a parte que perdeu, ela pode entender que há necessidade de recorrer, ela não concorda com aquilo que o magistrado deferiu. Então, ela vai
recorrer ao segundo grau, e aí depende da esfera, você vai ter os tribunais regionais que vão receber esse recurso, e esses juízes, então, no segundo grau, são conhecidos como desembargadores. Nessa fase recursal, a parte que se sentiu lesada, ela vai fazer uma apelação, né, ao segundo grau. E cabe ao tribunal analisar, né, os desembargadores vão analisar se é devido ou não aquele recurso, aquela apelação, e, enfim, tem um prazo aí, tem um número, né, uma certa situação de recursos que pode apresentar. Se entendido lá que a sentença do magistrado deve ser reformada, isso vai ser reformado, né? Caso contrário, ao terminar, quando não tiver mais possibilidade de apresentar recursos, vai para uma fase conhecida como trânsito em julgado. Ou seja, esse processo vai voltar para a vara de origem para que seja cumprida a próxima etapa, que é a etapa de execução da sentença. Se a sentença obteve alguma reforma, vai ser da forma como veio do segundo grau. Se não obteve reforma nenhuma e foi mantida, vai ser da forma como o juiz deferiu. Então, veja que tem todo um período para que as partes, primeiro, possam fazer uma conciliação, né? E não conseguindo a conciliação, então, vai seguir o trâmite processual, tem audiência de instrução, onde são trazidas informações. Nessa fase de instrução, ainda é permitido que você apresente provas. A hora que terminar a fase de instrução e for para a fase decisória, daí para frente, não tem mais apresentação de provas. Daí para frente, o processo tende ao final. A fase decisória vai definir, na sentença do magistrado, o que ele entendeu daquilo ali que é devido, né? Após ele dar a sua sentença, vai para a fase recursal, em que as partes podem apresentar recursos, né, ao segundo grau. Quando chega nesse trânsito em julgado aí, não tem mais possibilidade de apresentar recursos. Claro que recursos, eles podem ir até o terceiro grau, né? Mas, não havendo esse recurso, né, após o encerramento desse recurso aí no segundo grau, vai para o trânsito em julgado e, a partir daí, a sentença, da forma como foi mantida ou reformada, ela tem que ser cumprida. E aí nós vamos para a fase de execução da sentença. Nessa fase, pode ser demandado trabalho pericial. Para quê? Para calcular aquilo que o juiz deferiu. É para cumprir aquilo que está deferido, né, na sentença do magistrado ou na reforma feita pelo segundo grau. Então, nosso trabalho nessa fase é de calculista. Nós somos meros calculistas. Nós não temos que apresentar nada, não tem que buscar prova, temos apenas que fazer o cálculo no PJE Calc, né, que é o sistema da Justiça do Trabalho, né? No caso da Justiça do Trabalho, no PJE Calc, as varas cíveis não têm um sistema específico, né? Mas na trabalhista eu tenho que usar o PJE Calc, ainda não foi prorrogada aí a exigência, mas hoje todo mundo já está usando. PJE Calc é um sistema dito como simples, mas não é tão simples assim. Você precisa ter uma habilidade para trabalhar com ele, porque senão você pode fazer cálculo errado. Incluir as tabelas corretas, você tem que ter uma capacitação nisso. Nós temos aí no mercado várias capacitações, nós tivemos um evento há pouco tempo
com foco em perícia e que teve capacitação, mas a gente tem que fazer essa capacitação, porque ele é um sistema conhecido como simples, mas tem que ter pequenos detalhes que, se nós não atentarmos, o nosso cálculo não estará correto, e aí nosso trabalho perdeu o sentido, né? Quando eu queria só voltar um pouquinho aqui na perícia, na fase de instrução, que é a fase de conhecimento, que é importante todo o nosso comprometimento com esse trabalho, além das responsabilidades que nós temos responsabilidade civil e penal com o que vai ser feito com aquela informação trazida. É uma diferença muito grande entre perito e auditor. O auditor, ele é responsável pela opinião dele. O perito é responsável pelo que vai ser feito com aquela informação trazida no laudo. Então, veja bem, fazer uma perícia e não trazer informações relevantes ou não trazer informações suficientes para solucionar aquela questão ou para ajudar o entendimento daquela questão, a perícia não atingiu o objetivo. E muitas vezes o laudo pode ser contestado e o próprio magistrado pode entender que o laudo não atendeu às expectativas. E nós podemos ter punições, depende do que aconteceu. Né? Há pouco tempo, nós vimos aí nas redes sociais o pessoal divulgando um despacho dado por um magistrado, dizendo que o trabalho do perito foi imprestável. Então, isso é demais você ouvir que o seu trabalho foi imprestável. E eu já vi laudos periciais realmente imprestáveis. Não atendeu o objetivo. Se não atende o objetivo, é melhor você não aceitar para fazer. Se você não tem condições de fazer, não aceite, porque você é responsável pela sua informação. E muitas vezes você pode ser punido por isso, não só pela justiça, mas você pode ser punido pelo seu conselho profissional, porque normalmente isso não era comum no passado. Hoje, todas as situações detectadas, o magistrado, ele informa, a justiça informa ao seu conselho profissional o que aconteceu. E o seu conselho vai ter que abrir um processo ético disciplinar para apurar. Você vai ter direito à ampla defesa, né? E contraditório. Porém, você vai contradizer o quê? Se os autos estão comprovando ou se o próprio magistrado deu um despacho desse, proibindo a pessoa de atuar com perícia, podendo ser de 2 a 5 anos, pode impor uma multa pelo tempo que aquele processo ali ficou perdido, parado, porque quando você entregou e não serviu para nada, e talvez vai ter que designar uma segunda perícia. Então, assim, nós temos muitas responsabilidades, muitos compromissos com o nosso Código de Ética Profissional, com o Código de Processo Civil, e claro que o nosso Código de Ética não está em desacordo com o Código de Processo Civil. Então, nós temos as nossas normas de perícia profissional e técnica, 2 normas profissionais e 1 técnica. Nós temos condições de fazer um trabalho que mostre o nosso conhecimento técnico. Porém, eu sou responsável por aquilo que vai ser feito com a informação que eu trouxe. Se o magistrado usou integralmente as suas informações para deferir a sua sentença, e se as suas informações não estavam corretas, você pode ser responsabilizado por isso, se provarem que aquilo não está correto. Então, é muito bom que a gente cuide. Essa fase de instrução é uma fase essencial para a solução daquela questão, daquele problema. Então, é importante que a gente tenha cuidado. Na fase de execução, nós também, claro que temos que ter cuidado, porque nós vamos apresentar os cálculos daquilo que a parte vai ter que pagar a outra, ou a parte vai ter que pagar a outra. E aí, se o nosso cálculo também foi feito, por isso, cuidado no manuseio, quando é o PJE-Calc, ou quando é qualquer outro
outra forma, né, que você utilize para fazer os seus cálculos. Então, é preciso que a gente cuide dessas informações, desse trabalho. Ele tem que ser um trabalho de extrema segurança para aquele que te pediu para fazer. Então, são essas, basicamente, as atuações que nós temos, né, do trabalho pericial, dentro das fases que o processo do rito processual, das fases do rito processual. Então, é importante, muito importante, pessoal. Eu queria dizer a vocês que o Código de Processo Civil, eu não estou fazendo propaganda, não é merchandising, mas eu indico, né, um livro de um perito renomado, Paulo Cordeiro de Mello, que o povo de Goiânia, principalmente, né, conhece muito, do estado de Goiás, conhece muito, que ele já fez várias apresentações, que é a perícia no novo Código de Processo Civil. Esse livro é extremamente didático e ele deve ser lido, porque ele apresenta todos os artigos que dizem respeito ao trabalho pericial, como era no Código anterior, como ficou no novo Código de 2015, e depois, a cada uma das alterações, ele vai fazendo considerações de uma forma muito didática, para a gente entender. Porque quando a gente pega o código para estudar, só ele por ele só, é complicado às vezes, porque a gente não tem conhecimento da área do direito. Mas quando você pega alguma coisa que já foi lida, interpretada, e que está trazendo essa interpretação, fica mais fácil. E, assim, a gente acaba tendo prazer naquela leitura. Então, eu recomendo muito esse livro do Paulo. Eu recomendo a vocês as normas. O contador, ele pode reclamar do que quiser, mas ele não pode reclamar que ele não tem regras claras, normas para todas as atividades que ele precisa desempenhar. E na perícia não é diferente. Você tem a norma profissional, você tem modelos ali de formulários, de coisas que você precisa usar no seu trabalho pericial, para qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho seja na área trabalhista, seja nas varas cíveis, seja no tribunal arbitral, você tem todos os modelos de referência. Lembrando, pessoal, modelo é referência. Eu tenho que construir a minha petição, eu tenho que fazer o meu documento com a minha cara, não é Ctrl+C, Ctrl+V, porque no Ctrl+C, Ctrl+V, muitas vezes a gente deixa de corrigir informações que, poxa, quem pega e lê, fala, pelo amor de Deus, que falta de cuidado que essa pessoa teve ao fazer isso aqui, nem viu que isso aqui não cabia. Eu vejo isso diariamente, em situações de sala de aula, principalmente, que o aluno pega aquele modelo e vai lá e copia o modelo, mas ele nem é contador. Eu estou dando uma aula de perícia para economista, por exemplo, e ele nem é contador, ele pega o modelo e vai lá, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Por quê? Aquilo ali é uma referência. Uma vez que as outras profissões não têm normas tão bem redigidas e com modelos, usamos a da contabilidade. Não precisa inventar a roda, mas eu preciso adequar a minha realidade, a minha necessidade. Então, nós temos duas normas profissionais, NBC-PP 1 e 2, e temos a norma técnica, NBC-TP 1. Ela passou por uma revisão há pouco tempo, então essa revisão é importante que a gente leia novamente. Muitas coisas mudaram, né? Alguns modelos já não existem mais, como proposta de honorários, por exemplo. Proposta de honorários é outro cuidado na hora de elaborar. Você vai fazer a sua proposta colocando ali uma forma que as pessoas entendam o que é que você vai fazer. Proposta de honorário que diz assim, o trabalho pericial importa em R$2.000. Pode ser muito ou pode ser pouco. O que você vai fazer nesse trabalho pericial? Quantas horas de trabalho serão demandadas para fazer esse trabalho? Isso tem que se fazer parte do planejamento do seu trabalho de perícia.
Então, você deve apresentar etapas do seu trabalho, quantas horas você vai levar para fazer cada etapa do seu trabalho. E isso é de extrema importância quando alguém pega R$ 2.000, mas traduzido ali em etapas de trabalho e número de horas, e quanto você está cobrando por hora, isso melhora muito o entendimento e até o aceite daquele valor. Caso contrário, vai ser contestado, com certeza, porque você não disse para que veio, né? Você não disse exatamente o que é que vai fazer. Então, isso faz toda a diferença. Então, nós não temos mais modelo de proposta de honorário, mas tem que criar a sua. Nós precisamos fazer isso. Modelo é só para a gente ter uma ideia de como é que é. Não é para a gente copiar, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, é importante que a gente leia, estude as nossas normas para saber quais são nossas obrigações, né? Quais são nossos direitos, para a gente não incorrer em erros. E, como eu já disse, as nossas normas estão em consonância com o Código de Processo Civil. Então, eu digo a vocês, muita capacitação, você só vai aprender a fazer perícia fazendo. Não tem jeito, a experiência. Só que na experiência você está sozinho. Então, você tem que recorrer ao Código de Processo Civil, você tem que recorrer a normas técnicas que você precise para te dar mais segurança, você tem que recorrer a, às vezes, outras normas. Então, tudo aqui, convenções coletivas de trabalho, quando trabalhista, você vai ter que ler tudo que diz respeito. Eu preciso entender como funciona aquela atividade que tem uma demanda e que eu vou periciar. Porque, senão, eu não vou dar falta de algum documento que vai ser de extrema importância para esclarecer aquela questão. Então, é nesse sentido que a gente sempre volta nesse assunto, né? Volta nesse aconselhamento da pessoa se capacitar, da pessoa ser extremamente diligente na execução do seu trabalho. E, resumindo aqui, nós temos 2 fases do rito processual em que são demandados trabalhos periciais. É a fase de instrução, ou fase de conhecimento, que é uma fase primordial para a solução daquela questão, e também depois, já da decisão tomada, né, de transitado em julgado, depois disso, na fase de execução da sentença, onde nós podemos ser demandados para atuar como calculista, né, para fazer os cálculos, para fazer cumprir aquela sentença dada pelo magistrado. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído com essas informações e sucesso a todos. Trabalho tem muito para a gente fazer, basta que a gente dê o primeiro passo. E o primeiro passo é hoje, a partir do momento em que você entendeu que quer atuar nessa atividade e que quer se capacitar para isso. Isso que é importante, né? Não posso deixar de falar, já ia esquecendo, mas não posso deixar de falar para os profissionais da contabilidade, do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. O Cadastro Nacional é uma vitrine e é como uma certificação. Por quê? Até 2017, pôde entrar nesse cadastro pessoas que já tinham experiência com perícia. E a partir de 2018, somente através do exame de qualificação técnica, né, para perito. Então, esse ano não teve esse exame ainda, ele seria realizado agora em dezembro, porém, foi suspenso e o Conselho Federal está numa fase de licitação, né, da empresa que vai elaborar essas provas e, tão logo esteja definido, vai comunicar às pessoas, né? De qualquer forma, o edital já tinha se encerrado para as inscrições desse próximo exame, não sei se vai haver alguma nova abertura, vamos aguardar aí manifestação do Conselho Federal. Mas eu digo para vocês que é uma vitrine, por quê? Porque eu já recebi uma perícia em que a pessoa me contratou, numa perícia na esfera civil, que a pessoa me contratou através do Cadastro Nacional de Peritos. Então, isso é importante, né? E, se Deus quiser, com o tempo, só vai fazer perícia quem estiver no Cadastro Nacional de Peritos. É o que nós esperamos, para evitar que
alguns profissionais que ainda estão no mercado continuem fazendo, né, algumas barbáries que às vezes fazem, né, por falta de zelo profissional, principalmente. Então, muito sucesso a todos e obrigada pela atenção.